Salve meu truta, seja bem-vindo aí a mais uma aula do Cão Pastor. Hoje é terça-feira, último dia do carnaval e o PR36 é Mate uma versão de si mesmo. Esse dia é um dia reflexivo, porque o carnaval chega ao fim, a gente tem vários tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que ficaram de boa e tal, em casa, descansaram, saíram com a família. Tem aquelas pessoas que meteram o louco, uns 4 dias, 5 dias aí, loucão na rua e tudo mais. Isso me traz algumas lembranças. Eu parei de beber em 2021. Esse vídeo não é moralista, não é para te falar que você tem que parar de beber, não é para te falar que você tem que fazer qualquer que seja o que for. Esse vídeo é um manifesto sobre como eu precisei matar uma versão de mim mesmo. E a versão de mim que eu precisei matar foi a versão que bebia. Porque eu queria novos desafios, queria novas coisas. E o Milton que tomava golo não era o Milton que me levaria para onde eu estava querendo ir. Essa história começa da seguinte forma. 2021, depois da pandemia, quase no fim da pandemia aí. Eu sou professor de educação física, dava aula e tal, personal trainer. Um belo dia passou na minha cabeça em fazer o mestrado. Só, quero fazer um mestrado agora. E aí eu fui pedir oportunidade para um professor que chama Daniel, lá da UFOP. E esse Daniel é conhecido aí por ser um cara muito rígido, um cara durão, até chato. Eu lembro que um dia eu sentado no sofá da minha casa, liguei para ele: Daniel, preciso de uma oportunidade aí, tô querendo fazer um mestrado, tô querendo seguir essa vida aí, eu gosto da aula e tudo mais. E pedi essa oportunidade para ele. Lembro dele me falar duas coisas. Ele falou assim, ó, tem duas condições. A primeira condição, eu não gosto de quem me dá trabalho. Entendeu? Não pode me dar trabalho. Um orientador falou isso comigo. E a segunda coisa, você só precisa cumprir os prazos. Se você não tiver a capacidade de cumprir os prazos que eu estabelecer, não tem como eu ser seu orientador. Eu estou cheio de trabalho, eu oriento um monte de gente já e tem essas duas condições. Peguei o telefone e disse, beleza, Daniel, tá valendo. Aí ele falou assim, ó, eu vou te dar um teste então. Nos próximos 15 dias você vai fazer isso aqui. Aí ele me deu alguns dados, né, de pesquisa. E minha missão era o seguinte, você precisa escrever a seção de resultados e discussão de um artigo científico nos próximos 15 dias. E eu, é só isso aí, é só isso. Primeiro você faz isso, depois se você conseguir fazer isso aí, a gente vê como é que faz no processo seletivo e tudo mais, eu te aceito. E aí beleza, eu lembro que fui para a semana normal, isso foi na segunda-feira, vivi a semana normal, segunda a sexta, e pensei assim, eu vou começar a mexer com isso só no final de semana. Porque final de semana eu tô mais tranquilo e beleza. E fui, vivi a semana, subestimei a tarefa. Quando chegou na sexta-feira, eu fui para uma festa e ó, pra dentro, extraordinário, beleza. No sábado, que era o dia que eu tinha programado para acordar cedo, mexer nesse negócio que eu nunca tinha feito na vida, ou seja, era um negócio totalmente diferente. Eu estava acostumado em dar aula de personal trainer, mandar os caras levantar peso e tudo mais. Eu não era pesquisador. Então eu subestimei a tarefa, deixei para fazer no final de semana, só que na sexta eu tomei uma e acordei no sábado destruído. E fiquei assim, o tempo todo de ressaca, porque quando você bebe, o que acontece? Você não dorme direito, entendeu? Tem uma parte muito importante do sono que chama REM, que é movimento rápido dos olhos. É a parte do sono profundo, onde aquele momento ali está descansando, tem muita coisa acontecendo no seu corpo que vai te regenerar. Quando você bebe, você não tem isso. Você tem menos. Outra coisa que acontece é que seu corpo inflama. Então, eu estava tentando, olha para você ver, inflama, isso que é um L. Eu estava tentando desempenhar uma tarefa cognitiva braba que eu nunca tinha feito na vida, com o corpo totalmente inflamado e sem dormir direito. Então, foi a primeira vez que eu percebi assim, falhei, errei. E aí fiquei sábado o dia inteiro pelejando, aí tomava açaí, não conseguia render nada, cabeça doendo, tomava água e nada melhorava, não saía uma página. E eu percebi que essa versão do Milton, que tomava uma, não caberia mais na versão do Milton que queria evolução, que queria trabalhar consciência, que trabalhava a semana inteira do batente, assim, o pau quebrando, e chegava no final de semana, eu tinha que desempenhar uma tarefa que cognitivamente eu ainda não estava preparado. E aí eu falhei com o Daniel. Lembro que na segunda-feira, acabou meu prazo, eu liguei para ele, ô Daniel, então, eu só fiz a metade.
eu vou te mandar metade do trabalho aí, beleza? Você confere aí metade. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, eu não trabalho com metade das coisas. Para eu parar, colocar na minha agenda que eu tenho que corrigir o seu material, eu só vou abrir ele se você tiver feito a tarefa completa. Se você não tiver feito, eu não vou nem corrigir. Porque não é assim que funciona. Eu te avisei que eu não queria que você atrasasse prazo. Te avisei que se você for um cara que for me dar trabalho, eu não vou aceitar te orientar. Então na primeira semana você já faz isso aí. E pum, aquilo ali foi um balde de água fria. E eu comecei a refletir sobre isso. Eu comecei a pensar, o Milton, que quer ser professor, que quer ensinar as pessoas, porra, na primeira oportunidade que eu tenho, eu falho desse jeito. O que será que causou essa falha? E aí eu fui descobrir. Porra, eu passei a semana inteira, desde o dia que eu conversei com o Daniel, semana completa, inteira, pensando em como eu ia fazer essa atividade que ele me deu. Passei estudando como escrever resultados de um artigo científico, como escrever a discussão de um artigo científico. Eu estudei a semana inteira, ou seja, eu fiz força. E aí a hora que era para eu desempenhar o máximo possível, a hora que era a hora do jogo mesmo para valer, eu vou para sexta-feira e bebo e acordo no sábado com a ressaca tenebrosa. E aí todo aquele plano que eu tracei, toda aquela organização que eu fiz durante a semana, foi por água abaixo. E aí eu percebi, só essa versão não pode existir mais. E desde então parei de beber. Então eu parei de beber porque eu era louco, viciado em álcool. Não, nunca fui. Mas é porque naquele momento, em específico, essa atividade me deixou envergonhado, me deixou triste, me deixou decepcionado comigo mesmo. Talvez o pensamento ou o sentimento mais difícil que qualquer homem e mulher possa enfrentar na vida é a decepção com ele mesmo. Não sei se em algum momento da sua vida aí você já passou por isso. De tipo, porra, eu não posso falhar comigo mesmo, entendeu? Só tem eu por mim mesmo. Se eu falhar comigo mesmo, quem que vai me ajudar? E aí, não sei se você está vendo esse vídeo, você sabe como que é feito um processo seletivo de mestrado e doutorado, por exemplo, uma carreira acadêmica. É concorrido. A primeira coisa que você precisa ter é um orientador, é uma pessoa que está disposta a tirar um pouco do tempo dela ali para te ajudar a construir o seu trabalho. E isso é o mais difícil de tudo, principalmente para quem na universidade já não foi por esse caminho. Quem não fez iniciação científica, quem não teve contato com o laboratório, eu não tive nada disso. Minha universidade o tempo todo eu era maluco, entendeu? Eu sempre fui ótimo, nunca tomei bomba em nenhuma matéria, nunca reprovei nenhuma matéria. Mas essa versão que bebia, ficava loucão e depois ficava de ressaca, essa versão me atrapalhou na única oportunidade real que eu tinha de fazer o mestrado. E aí isso entrou na minha cabeça e mudou uma chave aqui dentro. E eu pensei assim, esse Milton que está querendo ir para cá, né, o Milton de hoje não pode ser mais o mesmo, porque senão eu não vou chegar. E eu agradeço o Daniel por isso. O Daniel é um dos caras difíceis de mexer, a turma fala dele aí que é uma beleza. Eu lembro que na época a turma tinha feito abaixo-assinado já para o cara sair da universidade. Esse também é um ensinamento importante. O mundo, ele dá muita volta. Tipo, o mundo é realmente uma roda gigante. Esse cara aí, pra você ter uma ideia, Daniel, eu lembro que a galera da universidade, já da graduação, já tinha feito abaixo-assinado pro cara sair, já tinha uma galera que não gostava dele. Então, o dia que eu fui pedir a oportunidade, ele foi uma das coisas que ele falou comigo. Ele falou assim, ó, eu vou te ajudar porque você nunca também fez nada contra mim, entendeu? Você nunca assinou nada para me tirar, então eu vou te ajudar, mas ó, você tem que fazer a sua parte. E aí, no momento em que eu vi que nem a minha parte eu estava dando conta de fazer porque eu estava de ressaca, pelo amor de Deus, cara. Imagina a frustração da pessoa, entendeu? Um campeão, ele não admite perder para ele mesmo. Um campeão, ele admite perder para um adversário que foi lá e treinou mais que ele, um adversário duro, entendeu? Só que naquele momento eu estava perdendo para mim mesmo.
E a vida era difícil, filho. Eu dava aula de 5 da manhã até 9 da noite, todo dia. E aí eu olhei para a carreira do mestrado e pensei assim, se eu passar nesse negócio aqui, eu vou ganhar uma bolsa de R$ 1.500, eu vou poder largar pelo menos 3, 4 alunos aqui, não vou precisar dar aula de 5 horas da manhã mais, vou poder dedicar para isso aqui. E quando eu peguei a oportunidade, que era só dependia de mim, entendeu? Eu estava macio, era só aprender a fazer uma coisa e ir lá e meter marcha. Eu vou lá e perco a oportunidade, porque eu bebi, fiquei de ressaca. Nossa, isso aí bateu na minha cabeça com uma pedra. Eu fiquei pensando assim, as pessoas que eu gosto lavando a minha cara, entendeu? Pensei, nossa senhora, olha pra você ver que idiota, que mané, que burro, por que você fez isso? E por que eu tô gravando essa aula? Porque eu precisei matar essa versão de mim que não ia me levar para frente. Todas as pessoas do mundo têm uma versão dentro delas, talvez esteja escondida ou talvez ainda está no auge, que se você matar essa versão, você vai seguir outro caminho, vai te levar para outro lugar, vai te dar outros benefícios, vai sentar em outras mesas, vai conhecer outras pessoas, vai ter outras oportunidades. E a gente não percebe isso, cara, entendeu? A gente mesmo não percebe isso. De repente você vai perceber isso o dia que você ficar decepcionado com você mesmo, igual eu fiquei decepcionado comigo. Eu não aguentei. Eu pensei, não é possível, cara, que com a bola dentro do gol eu cheguei e isolei ela, chutei para cima. E aí, com muito custo, o Daniel me deu outra oportunidade. Então, na semana seguinte, eu já tomei pavor de bebida, já não bebi mais, já acordei cedo todo dia, mudei a minha estratégia. Ó, pra você ver, eu tava com a estratégia de o seguinte, ó, de segunda a sexta eu vou só estudar, não vou meter a mão na massa. Chegar no final de semana, eu faço as tarefas, escrevo tudo. A partir desse momento eu mudei totalmente de estratégia, eu comecei a fazer um pouquinho cada dia. Foi outra coisa também que me ajudou muito, tá, pra você ver. Então essa semana tem 7 dias, eu deixava para mexer no mestrado no sábado e domingo. Pô, cada dia aqui eu mexia durante 6 horas. 6 horas aqui, 6 horas aqui. Eu percebi que isso não era muito eficiente. Então, às 12 horas na semana, eu comecei a mexer 1 horinha todo dia, 45 minutos todo dia. Então, eu acordava cedo, a primeira coisa que eu fazia, ligava o computador, mexia no mestrado. Entendeu? E aí eu fui pegando o hábito de pouquinho todo dia, pouquinho todo dia, pouquinho todo dia, avançando, melhorando, avançando. E aí já não bebia mais. E aí consegui. Passei no mestrado, fiz o mestrado em 2 anos, nunca tomei pau em nada. Mas para aprender isso aqui, eu precisei matar uma versão de mim que estava me machucando. Entendeu? E às vezes a gente não percebe isso. Às vezes as outras pessoas percebem, te falam, às vezes sua mãe te fala, às vezes sua namorada te fala, tá exagerando. Ou, pô, não pode fazer isso. E você mesmo não percebe isso, cara, que de repente aí você precisa sentir na pele, você precisa ficar decepcionado com você mesmo. Esse é o pior sentimento que o ser humano pode ter, a decepção com ele mesmo. E no momento que eu percebi que eu era o meu maior vilão, que eu era o meu pior adversário, porque eu programava uma coisa para fazer durante a semana inteira, chegava na sexta-feira, enchia a cara, no sábado e domingo, não conseguia cumprir a programação que ia me levar para onde eu queria, nesse momento a minha cabeça foi pro saco. E eu pensei, isso não pode continuar acontecendo. E por esse motivo eu decidi parar de beber naquele momento, e não bebo até hoje. Não porque eu era um alcoólatra, não porque eu tive problema com bebida, não foi isso. É porque eu vi que no momento que eu mais precisei de mim, a bebida me avacalhou. No momento em que eu mais precisava desempenhar, assim, ó, a oportunidade da minha vida era ali. Eu bebi numa sexta-feira, fiquei 2 dias de ressaca e quase que eu perco uma oportunidade que me colocou aqui hoje, que fez com que eu fosse um professor, de fato. Então, essa é uma aula, tem pouco de fisiologia, não trouxe aqui o grosso da fisiologia, mas é uma aula que talvez você está precisando escutar agora, nesse momento. Qual que é a versão sua que você precisa matar hoje para você ser um cara melhor? Já pensou nisso? Qual que é a versão, qual que é o hábito que se você matar agora aqui, ó, nunca mais fizer ele, que vai te colocar 2 passos à frente na sua jornada, no seu objetivo, na busca que você tem. Porque no final das contas, irmão, a vida é isso. Hein? A vida é passito a passito. É igual um jogo de videogame. Todo jogo de videogame é a mesma coisa. Você tem lá o seu bonequinho,
Aí em determinada fase você enfrenta um chefão, vai tentando, tenta até você conseguir passar por ele, passa pelo chefão, evolui o seu boneco, tenta de novo. Então a vida nada mais é do que esse jogo de evolução. Que se você não tiver coragem de matar uma versão sua, você nunca vai ter uma versão melhor sua, sacou? Se você chegou aqui até agora, me fala o que você achou aí nos comentários. Escreve se você gostou, quer mandar um beijo aí pro meu pai, pra minha mãe. Comenta aí, viu, mãe? Pra minhas tia, manda pra minha tia Meire, manda aí pros grupos, tudo, manda pro grupo da loteria. Porque todo mundo tem uma versão sua aqui. Você precisa matar ela. Não cabe hoje em dia para onde você quer ir, você não pode carregá-la mais. Entendeu? Às vezes as pessoas têm dificuldade de prestar atenção nisso, mas é verdade, cara. É verdade. E não é tão difícil fazer isso não. Entendeu? Primeiro você precisa identificar. Identifica a versão que não faz parte mais da sua pessoa. Põe ela para fora, põe ela para correr e mete a sua marcha. Demorou, meu truta? Forte abraço, então, sincero e leal. Comenta aí o que você achou. Até a próxima. Fui!